Você sabia que existe um segredo que sua própria mente esconde de você todos os dias? Um segredo que mantém 97% das pessoas presas na mesma vida, enquanto os outros 3% vivem de forma extraordinária? Nos próximos minutos, vou revelar esse segredo através de uma história real que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível para sua vida. Marina tinha 35 anos e se sentia completamente perdida. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se essa história pode ajudar alguém que você conhece, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma transformação. Marina acordou mais uma vez às 6h30 da manhã, com o som irritante do despertador ecoando pelo quarto pequeno e mal iluminado. Aos 35 anos, ela havia se tornado uma especialista em rotinas automáticas: levantar, tomar banho rapidamente, café preto sem açúcar, pegar o ônibus lotado, trabalhar 8 horas em um escritório cinzento, voltar para casa exausta, jantar qualquer coisa na frente da televisão e dormir apenas para repetir tudo novamente no dia seguinte. Sua vida havia se transformado em uma sequência interminável de dias idênticos, onde cada manhã trazia consigo a mesma sensação de vazio e desesperança silenciosa. Naquela manhã específica de terça-feira, algo diferente aconteceu. Enquanto esperava o ônibus no ponto usual, Marina notou um homem idoso sentado no banco ao lado, lendo um livro desgastado com capa amarelada. O que chamou sua atenção não foi o livro em si, mas a expressão de profunda concentração e satisfação no rosto daquele senhor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ela não via em ninguém há muito tempo, incluindo em si mesma quando se olhava no espelho. Desculpe a curiosidade, disse Marina, quebrando o silêncio matinal, mas posso perguntar o que está lendo? Você parece tão absorvido. O homem levantou os olhos e sorriu calorosamente. É um livro sobre a mente humana e seus potenciais ocultos. Estou relendo pela 5ª vez, e a cada leitura descubro algo novo sobre mim mesmo. Marina franziu a testa. 5ª vez. Não fica entediante? O homem riu suavemente. Minha jovem, quando você entende que sua mente é como um oceano profundo e você passou a vida toda apenas molhando os pés na praia, cada mergulho revela tesouros que você nem imaginava existir. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Marina durante todo o trajeto até o escritório. Enquanto digitava relatórios mecânicos e respondia e-mails sem importância, ela não conseguia parar de pensar na metáfora do oceano. Será que realmente havia mais dentro dela do que essa vida monótona e sem propósito? Será que estava desperdiçando algum potencial que nem sabia que existia? Durante o almoço, em vez de comer rapidamente na mesa do escritório como sempre fazia, Marina decidiu sair e caminhar pelo parque próximo. Foi ali, sentada em um banco sob uma árvore frondosa, observando crianças brincando com energia inesgotável e casais de idosos caminhando de mãos dadas, que Marina teve sua primeira epifania. Ela percebeu que havia se tornado uma espectadora da própria vida, vivendo no modo automático, sem questionar, sem sonhar, sem sequer lembrar quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente viva. A dor dessa percepção foi intensa, mas ao mesmo tempo libertadora. Era como se uma parte adormecida de sua consciência tivesse acabado de despertar e gritado: "Ei, você ainda está aí dentro?" Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marina não ligou a televisão. Em vez disso, sentou-se à mesa da cozinha com um caderno velho que encontrou na gaveta e começou a escrever. Primeiro, listou todas as coisas que a incomodavam em sua vida atual. A lista ficou surpreendentemente longa: o trabalho sem significado, a falta de relacionamentos profundos, a ausência de hobbies ou paixões, a sensação constante de estar apenas sobrevivendo em vez de vivendo. Depois, em uma segunda coluna, começou a anotar coisas que gostaria de ter ou experimentar. Essa segunda lista começou pequena e hesitante, mas conforme escrevia, as palavras fluíam mais facilmente: aprender um novo idioma, viajar sozinha, ter conversas profundas com pessoas interessantes, descobrir um talento oculto, fazer diferença na vida de alguém. O simples ato de escrever esses desejos no papel fez algo extraordinário acontecer na mente de Marina. Era como se ela estivesse reconectando com uma versão mais autêntica de si mesma, uma versão que havia sido enterrada sob anos de conformismo e medo de ousar sonhar.
Ela olhou para o relógio e viu que eram quase 2 da manhã. Havia passado horas escrevendo sem perceber o tempo passar. Essa foi a primeira pista de que algo fundamental estava mudando dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, Marina foi dormir com uma sensação diferente no peito. Não era felicidade exatamente, mas era algo infinitamente melhor que o vazio de sempre. Era esperança, curiosidade, um primeiro vislumbre de que talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser diferente. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma energia diferente. Não era euforia, mas uma inquietude produtiva que a fazia querer fazer algo, qualquer coisa, para sair da inércia em que viverá por tanto tempo. Durante o café da manhã, ela tomou uma decisão impulsiva: em vez de pegar o ônibus usual, caminharia até o trabalho. Eram apenas 3 quilômetros, mas para alguém que evitava qualquer esforço físico desnecessário, representava uma pequena revolução pessoal. Durante a caminhada, Marina notou detalhes da cidade que nunca havia percebido antes: uma padaria com cheiro irresistível de pão fresco, um senhor que cumprimentava todos os passantes com um sorriso genuíno, crianças indo para a escola com entusiasmo em vez de resignação. Era como se ela tivesse colocado óculos novos e enxergasse cores que antes eram apenas tons de cinza. Essa percepção a fez questionar: quantas outras coisas em sua vida ela estava perdendo por estar sempre no modo automático? No escritório, Marina tentou manter o foco no trabalho, mas sua mente continuava voltando para as reflexões da noite anterior. Durante o intervalo da tarde, ela decidiu procurar na internet informações sobre o livro que o homem estava lendo no ponto de ônibus. Após algumas pesquisas, descobriu que se tratava de uma obra sobre neuroplasticidade e potencial humano. Intrigada, ela anotou o título e decidiu que compraria o livro no caminho para casa. Ao final do expediente, em vez de ir direto para casa como sempre fazia, Marina parou em uma livraria que havia notado durante a caminhada matinal. Era um estabelecimento pequeno e acolhedor, com estantes que iam do chão ao teto e um aroma característico de páginas antigas. Enquanto procurava pelo livro, ela esbarrou em um homem de cabelos grisalhos que organizava uma pilha de livros. Quando ele se virou, Marina reconheceu imediatamente: era o senhor do ponto de ônibus. Que coincidência interessante, disse ele, sorrindo. Você é a jovem curiosa de ontem, não é? Vim devolver alguns livros e pegar outros. E você, encontrou o que procurava? Marina sentiu o rosto corar ligeiramente. Na verdade, estava procurando o livro que você estava lendo. Não consegui parar de pensar na sua metáfora sobre o oceano e a praia. O homem, que se apresentou como professor Henrique, convidou Marina para tomar um café na pequena cafeteria anexa à livraria. Sentados em uma mesa próxima à janela, professor Henrique começou a contar sua história. Aos 45 anos, ele havia sido um executivo bem-sucedido, mas completamente infeliz e estressado. Um dia, após um episódio de ansiedade que quase o levou ao hospital, ele decidiu questionar tudo em sua vida. Descobri que estava vivendo a vida que outros esperavam que eu vivesse, não a minha própria vida, explicou. Então comecei uma jornada de autoconhecimento que me levou a entender algo fundamental: nossa mente é muito mais poderosa do que imaginamos, mas a maioria de nós usa apenas uma fração microscópica desse poder. Marina ouvia fascinada enquanto o professor Henrique explicava conceitos sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. Muitas pessoas acreditam que chegam aos 30 ou 40 anos e já são quem são para sempre, disse ele. Isso é uma ilusão devastadora. Seu cérebro continua capaz de mudanças profundas até o último dia de sua vida. A questão é: você está alimentando ele com os estímulos certos? Professor Henrique então compartilhou algo que mudaria completamente a perspectiva de Marina sobre si mesma e suas possibilidades. Existe um segredo que sua própria mente esconde de você, disse ele, inclinando-se ligeiramente para frente. Sua mente tem duas partes principais em constante conflito: a mente consciente, que é como a ponta de um iceberg, e a mente subconsciente, que é a parte gigantesca submersa. Sua mente consciente quer mudança, crescimento, realização. Mas sua mente subconsciente foi programada ao longo dos anos para manter você segura, ou seja, na zona de conforto, mesmo que essa zona seja infeliz.
Ele explicou que a mente subconsciente interpreta qualquer mudança como uma ameaça potencial e trabalha ativamente para sabotar tentativas de transformação pessoal. É por isso que as pessoas fazem dietas e desistem, começam exercícios e param, iniciam cursos e abandonam, continuou. Não é falta de força de vontade. É um conflito interno onde a parte inconsciente geralmente vence porque é mais forte e mais persistente. Marina sentia como se alguém tivesse acabado de explicar o mistério de toda sua vida adulta. Quantas vezes ela havia começado algo com entusiasmo apenas para desistir semanas depois? Quantas vezes se prometera mudanças que nunca se concretizaram? Então o que uma pessoa pode fazer? Perguntou, com uma mistura de esperança e desespero na voz. Professor Henrique sorriu. Ah, aí está a parte emocionante. Quando você entende como sua mente funciona, pode começar a reprogramá-la. Pode fazer com que sua mente subconsciente trabalhe a seu favor, em vez de contra você. Mas isso requer conhecimento específico e prática consistente. Não é mágica, é ciência aplicada com paciência e determinação. Nos dias que se seguiram ao encontro com o professor Henrique, Marina começou a observar sua própria mente com uma atenção que nunca havia dedicado antes. Era como se ela tivesse se tornado uma cientista estudando sua própria consciência. O primeiro padrão que notou foi o fluxo incessante de pensamentos automáticos que povoavam sua mente desde o momento em que acordava até adormecer. Eram pensamentos repetitivos, muitas vezes negativos, que surgiam sem convite e dominavam sua atenção por longos períodos. Durante uma caminhada matinal, que agora havia se tornado parte de sua rotina diária, Marina começou a catalogar mentalmente esses pensamentos automáticos. Vai ser mais um dia chato, nunca vou conseguir sair dessa situação, sou velha demais para mudanças, as outras pessoas têm sorte, eu não. Ela percebeu que esses pensamentos não eram realmente seus no sentido de que ela não os escolhia conscientemente. Eles simplesmente apareciam, como programas de computador rodando em segundo plano. Professor Henrique havia mencionado algo sobre isso durante sua conversa. Ele chamou esses pensamentos de programação mental herdada, padrões de pensamento que absorvemos da família, da sociedade, de experiências passadas, e que continuam rodando automaticamente mesmo quando não servem mais para nosso bem-estar. Marina começou a perceber que grande parte de sua infelicidade vinha não das circunstâncias externas de sua vida, mas dessa conversa interna constante e predominantemente negativa. Decidida a aplicar o que estava aprendendo, Marina implementou uma estratégia simples mas poderosa. Sempre que captava um pensamento automático negativo, ela faria uma pausa mental e questionaria: esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? É realmente verdadeiro ou é apenas um hábito mental? Como eu me sentiria se pensasse de forma diferente sobre esta situação? No início, era exaustivo porque percebeu que tinha dezenas desses pensamentos por hora. Mas algo interessante começou a acontecer após algumas semanas de prática. Marina notou que estava desenvolvendo uma espécie de músculo mental, uma capacidade crescente de observar seus próprios pensamentos sem ser automaticamente dominada por eles. Era como se ela tivesse descoberto que poderia ser ao mesmo tempo a atriz e a diretora do filme da sua mente. Essa descoberta foi simultaneamente aterrorizante e libertadora. Um dia, durante o almoço, Marina teve uma experiência que marcaria profundamente sua jornada de transformação. Ela estava comendo sozinha em um restaurante próximo ao trabalho quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Duas mulheres de aproximadamente sua idade discutiam suas frustrações profissionais e pessoais. Uma delas disse: "É assim mesmo, a vida não é um conto de fadas. Temos que aceitar nossa realidade e parar de sonhar bobagens." A outra concordou: "Exato, essas coisas de realizar sonhos são para gente jovem ou para quem nasceu com sorte." 2 meses antes, Marina teria concordado completamente com essas afirmações. Mas agora, ouvindo-as, ela reconheceu algo perturbador: eram exatamente os tipos de pensamentos limitantes que havia identificado em sua própria mente. A diferença era que agora ela conseguia vê-los como escolhas, não como verdades absolutas. Ela percebeu que aquelas mulheres não estavam sendo realistas, estavam sendo prisioneiras de suas próprias programações mentais limitantes. Essa percepção a levou a uma segunda descoberta crucial sobre o funcionamento da mente humana.
Marina começou a notar que as pessoas ao seu redor pareciam viver em realidades completamente diferentes, mesmo compartilhando as mesmas circunstâncias objetivas. No escritório onde trabalhava, por exemplo, havia colegas que encaravam o mesmo trabalho com entusiasmo e outros que o viam como uma tortura diária. A diferença não estava no trabalho em si, mas na forma como cada pessoa interpretava e dava significado à experiência. Professor Henrique havia explicado isso usando uma metáfora que agora fazia perfeito sentido para Marina. Sua mente é como um filtro que determina que tipo de realidade você experimenta. Se o filtro está programado para ver problemas, limitações e negatividade, essa será sua realidade vivida, independentemente do que esteja realmente acontecendo ao seu redor. Mude o filtro, e você literalmente muda sua realidade. Marina decidiu testar essa teoria de forma prática. Durante uma semana, ela se comprometeu a procurar ativamente aspectos positivos e oportunidades em cada situação que enfrentasse. Não se tratava de pensamento positivo ingênuo, mas de treinar sua mente para perceber aspectos da realidade que normalmente ignorava. Os resultados foram surpreendentes. Ela começou a notar coisas como a gentileza genuína de alguns colegas, oportunidades de aprendizado em tarefas que antes considerava tediosas, e possibilidades de crescimento em desafios que anteriormente via apenas como obstáculos. A mudança mais notável aconteceu em sua relação com o trabalho. Em vez de chegar ao escritório já se preparando mentalmente para 8 horas de sofrimento, Marina começou a ver cada dia como uma oportunidade de praticar suas novas habilidades mentais. Ela transformou seu ambiente de trabalho em um laboratório pessoal onde podia experimentar diferentes formas de pensar e responder às situações. Paradoxalmente, ao mudar sua atitude interna, seu desempenho profissional melhorou significativamente, e ela começou a receber reconhecimento que nunca havia recebido antes. Mas talvez a descoberta mais profunda tenha sido perceber que sua mente tinha capacidades que ela nem suspeitava existir. Durante uma meditação simples que professor Henrique havia ensinado, apenas 15 minutos de observação silenciosa da respiração, Marina experimentou momentos de clareza mental e paz interior que não sentia desde a infância. Era como se ela tivesse descoberto um espaço interno de quietude e sabedoria que sempre estivera lá, esperando para ser acessado. A verdadeira revolução na vida de Marina começou quando o professor Henrique a apresentou ao conceito de reprogramação mental deliberada. Durante um de seus encontros regulares na cafeteria da livraria, ele explicou que a mente subconsciente funciona de maneira similar a um computador. Ela executa os programas que foram instalados nela, independentemente de esses programas serem benéficos ou prejudiciais para a pessoa. A maioria das pessoas vive a vida inteira executando programas mentais que foram instalados na infância ou durante experiências traumáticas, explicou o professor Henrique. Esses programas incluem crenças sobre o que é possível ou impossível para elas, sobre o que merecem ou não merecem, sobre suas capacidades e limitações. O problema é que essas programações geralmente foram feitas por outras pessoas, pais bem-intencionados mas limitados, professores frustrados, sociedade com seus preconceitos, e não refletem o verdadeiro potencial da pessoa. Marina ficou fascinada ao perceber que muitas de suas crenças mais fundamentais sobre si mesma não eram baseadas em fatos, mas em programações que havia absorvido passivamente ao longo dos anos. Crenças como não sou boa o suficiente, mudanças são perigosas, não mereço ser feliz, as pessoas vão me julgar se eu tentar algo diferente. Essas crenças operavam como softwares invisíveis, influenciando todas suas decisões e comportamentos sem que ela percebesse conscientemente. Professor Henrique ensinou Marina uma técnica poderosa chamada auditoria mental. Todos os dias, durante 15 minutos antes de dormir, ela deveria revisar os pensamentos e reações que havia tido durante o dia e questionar: que crença sobre mim mesma ou sobre o mundo estava por trás dessa reação? Essa crença está me servindo ou me limitando? De onde veio essa crença originalmente? Como eu me comportaria de forma diferente se acreditasse em algo mais empoderador? Os primeiros resultados dessa auditoria foram chocantes para Marina. Ela descobriu que tinha centenas de crenças limitantes operando em sua mente, muitas das quais contradiziam completamente seus objetivos conscientes de mudança e crescimento. Era como se ela fosse um carro tentando acelerar com o freio de mão puxado. Não era a falta de vontade que a impedia de mudar, era um sistema interno de sabotagem baseado em programações obsoletas. Armada com essa nova compreensão,
Marina começou o processo sistemático de reprogramação mental. Professor Henrique a ensinou várias técnicas, mas a mais poderosa se mostrou ser a instalação de novas crenças através da repetição consciente. Ela escolheu 5 crenças empoderadoras que queria instalar em sua mente subconsciente. Eu mereço uma vida extraordinária, sou capaz de aprender qualquer habilidade que me proponha, mudanças positivas são seguras e naturais para mim, tenho valor único para oferecer ao mundo, cada dia é uma oportunidade de crescimento e descoberta. A técnica consistia em repetir essas afirmações não como mantras vazios, mas com visualização intensa e engajamento emocional. Marina dedicava 20 minutos todas as manhãs para este exercício, imaginando-se vivendo de acordo com essas novas crenças, sentindo as emoções que experimentaria se elas fossem completamente verdadeiras para ela, visualizando situações específicas onde essas crenças se manifestariam em ações concretas. Inicialmente, sua mente consciente resistia. Uma voz interna crítica constantemente interrompia o processo com comentários como "isso é bobagem, você está se iludindo, nada vai mudar". Mas professor Henrique havia preparado Marina para essa resistência. Essa voz crítica é sua programação antiga tentando manter o status quo, explicou ele. É normal e esperado. Não lute contra ela, simplesmente reconheça que ela está lá e continue com o exercício. Com o tempo, ela vai se tornar mais fraca enquanto as novas programações se fortalecem. Após 6 semanas de prática consistente, Marina começou a notar mudanças sutis mais significativas. Situações que anteriormente a deixavam ansiosa ou paralisada começaram a despertar curiosidade e senso de oportunidade. Ela se surpreendeu aceitando desafios no trabalho que antes evitaria, iniciando conversas com desconhecidos, e até mesmo se inscrevendo em um curso de fotografia que sempre quisera fazer mas nunca se permitirá por considerá-lo frivolidade. A mudança mais dramática aconteceu quando sua chefe ofereceu uma promoção que envolvia liderar uma equipe pequena. A Marina antiga teria imediatamente inventado desculpas sobre por que não estava qualificada ou pronta. Mas desta vez, uma voz interior diferente respondeu primeiro: esta é uma oportunidade de crescimento. Sou capaz de aprender o que não sei ainda. Mereço esta chance. Para sua própria surpresa, ela aceitou a promoção na mesma hora. O mais interessante foi perceber que as mudanças não se limitaram à esfera profissional. Marina notou que estava se relacionando de forma diferente com as pessoas ao seu redor. Estava mais presente em conversas, mais disposta a expressar suas opiniões, mais aberta a conexões genuínas. Antigos conhecidos comentavam que ela parecia diferente, mais confiante e viva. Alguns até perguntavam se ela havia feito algum tratamento estético, quando na verdade a transformação era puramente interna. Mas talvez a descoberta mais poderosa tenha sido perceber que reprogramar a mente não era um evento único, mas um processo contínuo. Marina aprendeu que todos os dias sua mente era bombardeada com informações e influências que podiam reforçar programações antigas ou instalar novas limitações. Portanto, a manutenção mental consciente, através de práticas como meditação, visualização, leitura inspiradora e escolhas deliberadas sobre que tipo de conteúdo consumir, havia se tornado uma parte essencial de sua rotina diária, tão importante quanto exercitar o corpo ou cuidar da saúde física. 3 meses após iniciar sua jornada de reprogramação mental, Marina estava vivendo uma realidade que 2 anos antes teria considerado impossível para alguém como ela. A promoção no trabalho havia sido apenas o começo. Com sua nova posição de liderança, ela descobriu talentos que não sabia possuir, capacidade de inspirar outros, habilidade para resolver conflitos com criatividade, e uma intuição surpreendentemente aguçada para identificar oportunidades de melhoria nos processos da empresa. Mas as mudanças mais profundas estavam acontecendo fora do ambiente profissional. Marina havia se inscrito não apenas no curso de fotografia, mas também em aulas de italiano, um sonho que nutria secretamente desde a adolescência. Todos os sábados de manhã, ela se encontrava em uma sala cheia de pessoas de diferentes idades e backgrounds, todas unidas pela curiosidade de aprender algo novo. A antiga Marina teria se sentido deslocada e julgada. A nova Marina estava energizada pela experiência de crescimento e pelas conexões humanas genuínas que surgiram naturalmente. Uma das revelações mais importantes veio quando Marina percebeu que sua transformação estava influenciando positivamente as pessoas ao seu redor.
No trabalho, sua equipe começou a apresentar maior criatividade e engajamento. Colegas procuravam sua opinião sobre desafios pessoais e profissionais. Sua irmã, com quem tinha uma relação distante há anos, comentou durante um almoço: "Não sei o que você está fazendo, mas você parece ter encontrado algo especial. Você está irradiando uma energia diferente." Professor Henrique explicou que isso era um fenômeno natural e previsível. Quando você muda internamente, seu campo energético muda. As pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar racionalmente. Você se torna um exemplo vivo de que transformação é possível, e isso desperta nas outras pessoas o desejo adormecido de crescimento. Ele alertou, porém, que nem todos reagiriam positivamente. Algumas pessoas se sentirão ameaçadas pela sua mudança, porque ela espelha suas próprias limitações autoimpostas. Prepare-se para a resistência, mas não deixe que isso a desvie do seu caminho. Essa advertência se mostrou profética quando Marina enfrentou sua primeira crise significativa desde o início da transformação. Um antigo amigo, com quem saía regularmente para reclamar da vida em sessões que duravam horas, começou a fazer comentários sarcásticos sobre suas novas manias de autoajuda. Durante um jantar, ele disse: "Marina, você está ficando meio estranha, sabia? Toda essa positividade parece forçada. A vida real não é um filme de Hollywood onde tudo acaba bem." A observação atingiu Marina em um ponto vulnerável. Por algumas horas, ela questionou se não estava se iludindo, se não havia se tornado uma pessoa irritantemente otimista e desconectada da realidade. Mas então se lembrou das técnicas que havia aprendido. Em vez de aceitar automaticamente a perspectiva do amigo como verdade, ela fez as perguntas que professor Henrique havia ensinado: "Esta opinião está me ajudando a crescer ou me puxando de volta para onde eu não quero estar? O que esta pessoa ganha mantendo-me no mesmo lugar de antes? Como minha versão mais sábia responderia a esta situação?" A resposta veio com clareza surpreendente. Marina percebeu que seu amigo estava projetando nela suas próprias frustrações e resistência à mudança. Ela escolheu responder com compassão, mas também com firmeza: "Entendo que minhas mudanças possam parecer estranhas, mas elas estão me fazendo genuinamente mais feliz e realizada. Não espero que todos entendam ou aprovem meu caminho, mas preciso ser fiel a quem estou me tornando." O amigo ficou desconfortável com a resposta e o encontro terminou mais cedo que o usual. Inicialmente, Marina sentiu tristeza pela possível perda de uma amizade antiga. Mas logo percebeu que algumas relações simplesmente não sobrevivem ao crescimento pessoal, e isso não era necessariamente algo negativo. Professor Henrique havia mencionado que as pessoas entram em nossas vidas por razões, estações ou vidas inteiras. Algumas amizades servem um propósito específico em determinado momento e naturalmente se desfazem quando as pessoas seguem caminhos diferentes de evolução. O que mais impressionou Marina foi descobrir que, à medida que antigas relações se dissolveram, novas conexões muito mais ricas e autênticas começaram a surgir. No curso de fotografia, ela conheceu Carlos, um arquiteto aposentado que havia decidido explorar sua criatividade após uma carreira corporativa bem-sucedida mas insatisfatória. No trabalho, desenvolveu uma amizade próxima com Júlia, uma colega mais jovem que estava passando por questionamentos similares sobre propósito de vida e realização pessoal. Essas novas amizades tinham uma qualidade diferente das antigas. Em vez de serem baseadas em reclamações compartilhadas ou hábitos sociais automáticos, eram construídas sobre valores comuns de crescimento, curiosidade e apoio mútuo. As conversas eram mais profundas, as atividades mais intencionais, o suporte emocional mais genuíno e construtivo. Um momento particularmente significativo aconteceu quando Marina decidiu organizar um pequeno grupo de estudos informal para pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal. Ela reservou uma sala na biblioteca local e convidou algumas pessoas que havia conhecido em sua jornada. Para sua surpresa, 12 pessoas apareceram na primeira reunião, todas ansiosas para compartilhar experiências e aprender umas com as outras. Durante essas reuniões semanais, Marina descobriu que tinha um talento natural para facilitar conversas profundas e ajudar outros a identificar seus padrões mentais limitantes. Professor Henrique, que ela havia convidado como participante especial em uma das sessões, comentou depois: "Você não percebe ainda, mas está desenvolvendo suas próprias habilidades como mentora."
está começando a incorporar e transmitir os conhecimentos de uma forma que é unicamente sua. Essa observação plantou uma semente na mente de Marina. Pela primeira vez, ela começou a considerar a possibilidade de que sua transformação pessoal pudesse ser o primeiro passo para um propósito maior, ajudar outras pessoas a descobrirem e acessarem seu próprio potencial oculto. 6 meses após o início de sua jornada transformacional, Marina enfrentou o que o professor Henrique chamou de a tempestade antes da calmaria, um período de intensa resistência interna que testa a determinação de qualquer pessoa séria sobre mudança profunda. Aparentemente do nada, todos os velhos padrões mentais voltaram com força redobrada, como se sua mente subconsciente estivesse fazendo um último esforço desesperado para restaurar a antiga programação. A crise começou de forma sutil. Marina acordou uma segunda-feira sentindo-se inexplicavelmente pesada e sem motivação. Os exercícios de visualização que havia praticado religiosamente por meses pareciam mecânicos e vazios. As afirmações positivas soavam falsas em sua mente. Durante o trabalho, ela se pegou voltando a antigos padrões de pensamento negativo, questionando o valor de suas contribuições e sentindo-se como uma impostora na posição de liderança que havia assumido. O que mais a assustou foi a intensidade da voz crítica interna que havia ficado quase silenciosa nos últimos meses. Agora ela voltava com comentários devastadores. Você achou mesmo que poderia mudar? Está se iludindo. Todas essas pessoas vão descobrir que você não passa de uma fraude. Você deveria voltar para sua vida antiga antes que seja tarde demais. A força desses pensamentos era tão intensa que Marina chegou a considerar seriamente desistir do curso de fotografia e pedir para voltar ao cargo anterior no trabalho. Foi durante este período sombrio que Marina aprendeu uma das lições mais valiosas de toda sua jornada. Em um momento de desespero, ela ligou para o professor Henrique pedindo ajuda. Parece que todos os meus progressos desapareceram, disse ela, com a voz embargada. Talvez eu tenha me iludido pensando que poderia realmente mudar. Professor Henrique ouviu pacientemente e então respondeu com uma calma que a surpreendeu. Marina, parabéns. Você acabou de chegar ao ponto mais importante da transformação real. Ele explicou que o que ela estava experienciando era completamente normal e, na verdade, um sinal de que mudanças profundas estavam realmente ocorrendo. Imagine que sua mente subconsciente é como um sistema de segurança muito sofisticado, disse ele. Por meses, você tem reprogramado gradualmente suas crenças e comportamentos. O sistema notou essas mudanças, mas as tolerou porque eram graduais. Agora, ele percebe que as alterações são significativas o suficiente para ameaçar a programação original, então está ativando todos os alarmes. Professor Henrique ensinou Marina uma técnica crucial para navegar por esses momentos de resistência intensa. Em vez de lutar contra os pensamentos negativos ou tentar forçar positividade, ela deveria praticar o que ele chamou de observação compassiva. Quando a voz crítica aparecesse, ela deveria imaginar-se como uma mãe amorosa observando uma criança assustada fazendo birra. Reconheça a voz, agradeça por estar tentando protegê-la à sua maneira, mas não permita que ela dirija suas ações, orientou ele. Aplicar essa técnica foi mais desafiador do que qualquer coisa que Marina havia feito até então. Requeria uma forma completamente nova de se relacionar com seus próprios pensamentos, nem sendo dominada por eles, nem tentando eliminá-los, mas mantendo uma consciência amorosa e firme em meio ao caos interno. Durante 2 semanas intensas, ela praticou essa observação compassiva dezenas de vezes por dia, especialmente nos momentos em que sentia vontade de desistir de tudo. Gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. Marina percebeu que estava desenvolvendo o que professor Henrique chamou de centro inabalável, uma parte de sua consciência que permanecia calma e sábia independentemente da tempestade de pensamentos e emoções que pudesse estar experienciando. Era como se ela tivesse descoberto um espaço interno de estabilidade que nenhuma circunstância externa ou turbulência mental poderia abalar. Uma manhã, cerca de 3 semanas após o início da crise, Marina acordou e percebeu que algo fundamental havia mudado. Os pensamentos negativos ainda apareciam ocasionalmente, mas não tinham mais o poder de dominá-la ou ditar suas ações. Era como se ela tivesse desenvolvido uma espécie de imunidade mental. Podia observar esses pensamentos passarem por sua mente como nuvens passando pelo céu,
sem se identificar com eles ou ser afetada por eles. Mais importante ainda, Marina descobriu que havia desenvolvido uma confiança profunda em sua capacidade de navegar por qualquer desafio mental ou emocional que a vida pudesse apresentar. Não porque acreditava que nunca mais teria momentos difíceis, mas porque agora sabia que possuía as ferramentas e a sabedoria interna para lidar com qualquer situação de forma construtiva. Esta nova estabilidade interna se refletiu imediatamente em sua vida externa. No trabalho, colegas comentaram que ela parecia ter uma presença mais forte e centrada. Durante situações estressantes, outros naturalmente se voltavam para ela em busca de orientação e tranquilidade. Em seus relacionamentos pessoais, Marina descobriu que podia oferecer suporte genuíno sem ser drenada emocionalmente, e podia estabelecer limites saudáveis sem culpa ou conflito interno. O grupo de estudos que ela facilitava cresceu organicamente para mais de 20 pessoas regulares, com lista de espera para novos participantes. Marina percebeu que não era apenas o conteúdo que as pessoas buscavam, mas a energia de estabilidade e possibilidade que ela agora irradiava naturalmente. Professor Henrique observou: você passou por sua própria noite escura da alma, e emergiu transformada. Agora pode ser um farol para outros que estão navegando por suas próprias tempestades internas. Foi neste momento que Marina compreendeu uma verdade profunda sobre transformação pessoal: os maiores crescimentos não vêm dos momentos de sucesso e facilidade, mas da forma como navegamos pelos períodos de dificuldade e resistência. A crise que quase a fez desistir havia sido, na verdade, o catalisador para um nível de maturidade emocional e estabilidade mental que ela jamais imaginou possível. Um ano após aquela manhã transformadora no ponto de ônibus, Marina estava sentada no mesmo banco onde havia conhecido o professor Henrique, mas agora como uma pessoa completamente diferente. Não apenas em termos de conquistas externas, embora essas fossem significativas, mas em uma transformação fundamental de identidade e propósito que irradiava de dentro para fora. A mudança mais notável não era apenas em como ela se via, mas em como compreendia seu lugar no mundo. Durante meses, Marina havia focado em sua própria transformação, trabalhando incansavelmente para reprogramar padrões mentais limitantes e desenvolver novas capacidades. Mas agora estava emergindo uma consciência mais ampla de que sua jornada pessoal era parte de algo maior, um despertar para seu propósito único de vida. A revelação veio durante uma das reuniões do grupo de estudos que ela facilitava. Uma participante chamada Roberta, uma professora de 50 anos que estava passando por uma crise de meia-idade, compartilhou como os exercícios de reprogramação mental haviam ajudado a redescobrir sua paixão pelo ensino após anos de desmotivação. Marina, disse ela com lágrimas nos olhos, você não apenas me ensinou técnicas, você me ajudou a lembrar quem eu realmente sou por baixo de todas as camadas de desalento. Naquele momento, Marina sentiu algo que só poderia descrever como um clique interno, uma percepção súbita e inequívoca de que ajudar outros a descobrirem e acessarem seu potencial oculto não era apenas algo que ela fazia bem, mas algo que ela estava destinada a fazer. Era como se todas as experiências de sua vida, incluindo os anos de infelicidade e estagnação, tivessem sido preparação para este propósito maior. Professor Henrique, que continuava sendo seu mentor e agora também um amigo próximo, havia previsto este momento. Durante uma de suas conversas regulares, ele disse: existe um padrão previsível na jornada de transformação autêntica. Primeiro, você desperta para suas próprias possibilidades. Depois, você faz o trabalho interno necessário para realizar essas possibilidades. Finalmente, você descobre que seu crescimento pessoal era na verdade preparação para servir a algo maior que você mesma. Esta compreensão levou Marina a uma decisão que teria parecido impossível um ano antes. Ela decidiu deixar seu emprego corporativo para criar um programa de mentoria focado em ajudar pessoas a superarem suas limitações mentais autoimpostas. Não foi uma decisão impulsiva ou romântica, mas uma escolha cuidadosamente considerada baseada em meses de evidências de que ela possuía um talento especial para este trabalho. O que mais a surpreendeu foi a ausência de medo que havia sentido ao tomar esta decisão. A Marina de um ano atrás teria ficado paralisada pela ansiedade sobre segurança financeira, julgamento social e possibilidade de fracasso. Mas a pessoa que ela havia se tornado estava operando a partir de um lugar interno completamente diferente,
um lugar de confiança profunda em sua capacidade de criar resultados positivos e navegar por desafios com sabedoria e criatividade. Nos primeiros 3 meses após deixar o emprego corporativo, Marina desenvolveu um programa estruturado de 12 semanas que combinava os princípios que havia aprendido com o professor Henrique com insights únicos que havia desenvolvido através de sua própria experiência e do trabalho com dezenas de pessoas em seu grupo de estudos. O programa, que ela chamou de Liberando Seu Potencial Oculto, incluía técnicas de identificação de padrões mentais limitantes, reprogramação de crenças subconscientes, desenvolvimento de estabilidade emocional e descoberta de propósito autêntico. A primeira turma oficial de seu programa teve 8 participantes, pessoas que haviam sido referenciadas pelos membros de seu grupo de estudos original. Marina estava nervosa, mas também profundamente animada pela oportunidade de aplicar formalmente tudo o que havia aprendido. O que aconteceu nas 12 semanas seguintes excedeu suas expectativas mais otimistas. Cada participante experienciou transformações significativas e mensuráveis. Carlos, um contador de 45 anos que se sentia preso em uma carreira que odiava, não apenas mudou de profissão, mas abriu uma pequena empresa de consultoria que cresceu rapidamente. Sandra, uma mãe solteira que lutava com baixa autoestima, desenvolveu confiança suficiente para voltar aos estudos e iniciar um curso superior que sempre sonhara fazer. Roberto, um jovem de 25 anos que sofria de ansiedade social severa, não apenas superou suas limitações, mas se tornou um comunicador eloquente e carismático. Mas talvez o resultado mais significativo tenha sido observar como cada pessoa não apenas transformou sua própria vida, mas começou a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Era como se Marina tivesse criado ondas de transformação que se espalhavam em círculos concêntricos, afetando famílias, locais de trabalho e comunidades inteiras. Professor Henrique observou essa multiplicação de impacto com satisfação evidente. Você descobriu um dos segredos mais poderosos da existência humana, disse ele durante uma de suas conversas. Quando você alinha completamente sua vida com seu propósito autêntico, não está apenas realizando seu próprio potencial, está se tornando um catalisador para que outros realizem o deles também. É assim que mudanças positivas reais acontecem no mundo, pessoa por pessoa, transformação por transformação. Marina percebeu que sua jornada havia completado um círculo. Ela havia começado como alguém desesperadamente procurando por significado e direção na vida. Através do trabalho interno sistemático e da coragem de desafiar suas próprias limitações, havia não apenas encontrado esse significado, mas descoberto uma forma de compartilhá-lo com outros de maneira que multiplicava o impacto exponencialmente. Mais importante ainda, ela compreendeu que esta não era uma jornada com um destino final, mas um processo contínuo de crescimento, descoberta e serviço. Cada pessoa que ela ajudava a transformar ensinava-lhe algo novo sobre potencial humano. Cada desafio que enfrentava em seu próprio desenvolvimento aprofundava sua capacidade de orientar outros através de desafios similares. 2 anos após aquele encontro fatídico no ponto de ônibus, Marina estava preparando-se para facilitar seu 5º programa Liberando Seu Potencial Oculto quando recebeu uma ligação inesperada. Era Roberta, a professora que havia sido uma das primeiras participantes de seu grupo de estudos informal. Marina, disse ela com uma voz cheia de emoção, preciso te contar algo incrível. Lembra de como eu estava desesperançada com meu trabalho há 2 anos? Bem, acabei de receber um prêmio de excelência em educação pelo projeto que desenvolvi com meus alunos. Mais importante ainda, tenho 16 professores na minha escola que querem saber como consegui essa transformação. Você poderia considerar fazer um programa especial para educadores? Esta ligação foi o catalisador para Marina perceber que sua missão estava evoluindo mais uma vez. Não era mais apenas sobre ajudar indivíduos a transformarem suas vidas pessoais, mas sobre criar um movimento mais amplo de despertar de potencial humano que pudesse impactar sistemas inteiros, organizações, comunidades, até mesmo a sociedade como um todo. Refletindo sobre essa evolução, Marina compreendeu que havia descoberto algo que professor Henrique chamava de o segredo perpétuo da mente humana. Quanto mais você desenvolve seu próprio potencial, mais potencial você descobre que existe. Era como se a mente humana fosse um universo interno infinito, onde cada nova descoberta revelava territórios ainda maiores para serem explorados.
Ela agora trabalhava não apenas com indivíduos, bate também com equipes empresariais, grupos comunitários e, graças ao convite de Roberta, educadores. Em cada contexto, os princípios fundamentais permaneciam os mesmos: identificar e transformar padrões mentais limitantes, reprogramar o subconsciente para o sucesso, desenvolver estabilidade emocional e alinhar ações com propósito autêntico. Mas as aplicações específicas eram infinitamente variadas e fascinantes. Uma das descobertas mais profundas de Marina foi perceber que sua própria história de transformação havia se tornado uma ferramenta poderosa de inspiração para outros. Quando ela compartilhava honestamente sobre seus anos de estagnação, sobre os momentos de resistência interna, sobre as crises de fé em seu próprio potencial, as pessoas se conectavam profundamente com sua jornada. Elas percebiam que transformação real não era privilégio de pessoas especiais ou sortudas, mas uma possibilidade concreta para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interno necessário. Professor Henrique, agora com mais de 70 anos, havia se tornado não apenas mentor, mas colaborador em vários projetos. Juntos, eles começaram a documentar sistematicamente os padrões de transformação que observavam repetidamente em diferentes pessoas e contextos. Estamos descobrindo as leis naturais do desenvolvimento humano, disse ele durante uma de suas sessões de trabalho. Assim como existem leis físicas que governam o movimento dos corpos celestes, existem leis psicológicas que governam como os seres humanos crescem e se transformam. Esta compreensão levou Marina a escrever seu primeiro livro, intitulado O Oceano Interior, Navegando as Profundezas do Potencial Humano. O livro combinava sua própria história pessoal com estudos de casos de dezenas de pessoas que havia orientado, oferecendo um guia prático e inspirador para qualquer pessoa interessada em transformação autêntica. O que mais a orgulhava não era o sucesso comercial do livro, embora ele tenha se tornado um best-seller regional, mas as cartas e e-mails que recebia de leitores compartilhando suas próprias jornadas de transformação. Pessoas de diferentes idades, backgrounds e circunstâncias escreviam sobre como os princípios do livro haviam os ajudado a superar depressão, mudar de carreira, melhorar relacionamentos, descobrir talentos ocultos, e encontrar significado e propósito em suas vidas. Uma carta particularmente tocante veio de uma mulher de 62 anos chamada Teresa. Cara Marina, pensei que aos 62 anos era tarde demais para mudanças significativas na minha vida. Seu livro me ajudou a perceber que tinha passado décadas operando com base em crenças limitantes sobre idade e possibilidades. Acabei de me inscrever na faculdade para estudar psicologia, algo que sempre quis fazer mas nunca me permiti. Obrigada por me ajudar a descobrir que nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é. Lendo cartas como essa, Marina compreendia que havia descoberto algo maior do que técnicas de desenvolvimento pessoal. Ela havia encontrado uma forma de despertar nas pessoas a lembrança de sua própria magnificência inata, uma magnificência que a sociedade, as experiências traumáticas e as programações limitantes frequentemente fazem esquecer, mas que nunca pode ser verdadeiramente destruída. Em seus momentos de reflexão mais profunda, Marina percebia que sua jornada havia ilustrado uma verdade fundamental sobre a natureza humana: todos nós nascemos com potencial extraordinário, mas a maioria de nós passa a vida operando com uma fração minúscula desse potencial. O segredo que a mente nunca te contou não era realmente um segredo mantido intencionalmente, mas simplesmente uma capacidade natural que foi sendo esquecida à medida que crescemos e nos condicionamos a aceitar limitações como verdades absolutas. Agora, aos 37 anos, Marina acordava cada manhã não com a resignação de mais um dia igual aos outros, mas com a empolgação de descobrir que novas possibilidades o dia poderia revelar. Ela havia aprendido que transformação não é um destino que se alcança, mas um modo de vida que se abraça. Cada dia oferecia oportunidades para crescer um pouco mais, servir um pouco melhor, e ajudar mais uma pessoa a descobrir o oceano de potencial que existe dentro de cada ser humano. E assim, a mulher que uma vez se sentia perdida e sem propósito havia se tornado uma faroleira da transformação humana, iluminando o caminho para que outros também pudessem navegar das águas rasas da conformidade para as profundezas infinitas de suas próprias possibilidades extraordinárias. Sua história pessoal havia se tornado um testemunho vivo de uma verdade simples mas revolucionária: não importa onde você está agora, não importa quantos anos você tenha, não importa quantas vezes tentou e falhou antes, seu potencial real está apenas começando a ser descoberto.